Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Irmãos, estou aqui neste vídeo com o tema Assim Vivemos o Dízimo aqui no Projeto Amã. Colocando, irmãos, em pauta o dízimo da Antiga Aliança, que Moisés ele era responsável para exercer toda esta expansão do dízimo, das leis da época, na Antiga Aliança. Dizendo, irmãos, que se você vê lá no livro de Levítico, Números, enfim, Deuteronômio, Mateus, dizendo que Mateus, no livro de Mateus, Cristo, ele mencionou o dízimo, tá? Isso no livro de Mateus, capítulo 23 e 23. E mesmo assim, a menção que Cristo fez com relação ao dízimo, ele estava fazendo uma repressão com relação aos fariseus hipócritas, tá? De que como que eles estavam vivendo com relação ao dízimo. Isto Cristo fez essa menção aí no livro de Mateus 23, versículo 23. Então, irmãos, voltando aqui para a Antiga Aliança, sabemos que o dízimo da Antiga Aliança, ele era mantimento, alimentos, suprimentos que o povo de Israel deveriam levar para a casa do Senhor, lá em Jerusalém, tá? Para que ali os sacerdotes levitas, que eram únicos que não podiam herdar bens materiais, eles pudessem viver, pudessem se manter com esses mantimentos que o povo de Israel deveriam levar, tá? E a cada 3 anos eles deveriam entregar também estes dízimos, certas porcentagens desse dízimo que era dado pelo povo de Israel para órfãos, viúvas e estrangeiros, para que ali eles comessem e saciassem sua fome, eles e suas famílias. Isto até está em Deuteronômio, tá? 26. Dizendo que uma colheita ela se dá anualmente, não por mês. Não é que eu plante hoje, daqui a 30 dias eu vou colher meus frutos, tá? Não, isso não tem como. Você plantar hoje, daqui a 30 dias colher, para poder tirar essa colheita e ou vender ou dar, enfim, não tem como. Então, irmãos, dizendo que na Antiga Aliança os dízimos eles eram colhidos a cada ano, claro, colhidos se refere-se a alimento, tá? A frutos e, enfim, produtos alimentícios vindo da terra a cada ano. E dizendo que a cada 3 anos eram colocados pelos sacerdotes levitas a entrega a órfãos, viúvas e estrangeiros, tá? Você pode conferir aí em Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Você pode começar a ver Levítico aí, capítulo 27, 30, que você vai começar a entender. E Números, capítulo 18, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 14, 28 a 29 e capítulo 26, tá? Então, o que é isso de Deuteronômio? Você vai entender claramente, tá? Como que era o dízimo na Antiga Aliança. E voltando aqui para o dízimo dos gentios, como nós, da Amã, como você que é gentil. Nos livros de Atos, nos Atos dos Apóstolos, não existe obrigação com relação ao dízimo, tá? Não existe nada colocado para que gentios sejam obrigados a dar dízimo, senão não irão ser salvos. Isso não existe, tá? Atos dos Apóstolos, tá? Dizendo que Cristo, quando ele mencionou o dízimo, ele estava exercendo seu ministério ainda na ordem, nas leis. Quando ele chegou ao ponto de ir para a cruz, que biblicamente quando se refere
ao véu do templo se rasgou de alto a baixo, é que ele cumpriu, tá? Ele cumpriu a missão. Até porque ele disse que está tudo consumado. Quando Cristo falou na cruz que está tudo consumado, foi que ele fez o papel dele, o ministério dele, até a sua morte na cruz. Então, daí para frente, se torna uma nova aliança. Temos que entender, nova aliança. Então, com relação ao dízimo aqui na Naamã, dizendo que nós damos o dízimo, esse dízimo que até mesmo é primitivo. Nós transformamos uma porcentagem que ganhamos em nosso salário em alimento, tá? Pode ser 10%, 20%, 50%, 80%. Vai do coração e da condição, tá? Transformamos alimento e vamos até quem está em necessidade. Pode ser o órfão, a viúva ou o estrangeiro, tá? Vamos e ali deixamos o nosso dízimo para ela. Ofertamos como? Diariamente ofertamos. Na minha condição de levar uma palavra de conforto, um apoio moral, a palavra de Deus, se no momento for em minha condição de dar um determinado fator monetário, que é o dinheiro, isto é feito. Se for um alimento em mãos para uma pessoa que está com fome ali, devemos ofertar, tá? Mas não ofertar para cá, para o canal Solução Cristã, ofertar quantia X em dinheiro, colocar na conta, para comprar um material, seja um quadro, seja um computador, tá? Seja tinta para imprimir, seja papel. Não, isso não existe aqui, essa oferta, não existe, tá? E principalmente o dízimo, tá? Eu sou responsável pelo projeto Amã e exerço meu trabalho como cidadão comum, tenho minha saúde que o Pai Celestial dá para que seja mantido este projeto, tá? Agora, claro, se uma pessoa que vive no projeto Amã, ela de coração diz: Alexandre, eu vou ajudar dessa forma aqui, aí já é outra coisa, ela está ofertando, ela está ajudando, mas não é obrigação dela a fazer isso. É de coração, o espírito dela se expôs a isso, tá? Se expôs a isso, mas não é instituído dízimo aqui de dinheiro, enfim, até mesmo de alimento, não é instituído, não é obrigação que vivamos isso, não é, porque a palavra de Deus, o ministério de Cristo deixa bem claro, tá? Conheça isso a partir do livro de Mateus, capítulo 23 e 23, Cristo mencionou o dízimo, mas ali ele estava reprimindo, falando dos escribas, fariseus e hipócritas. Ele não estava ordenando ninguém dar o dízimo, não. Ele não estava ordenando, tá? Até porque Atos dos Apóstolos, se você começa a estudar, você vai ver com relação ao que é obrigado e o que não é, com relação ao dízimo. Então, pessoal, dizendo que nós aqui no Projeto Amã, Projeto Cristão, vivemos assim, com relação ao dízimo, tá? O dízimo é de coração, tá? E nunca é colocado o centro dinheiro. Dízimo monetário não existe, tá? Não existe, tá? Você pode até ofertar como uma determinada moeda ali, questão de segundos ali no seu dia a dia, ou na rua, ou enfim, em algum local que você sabe que está ajudando alguém a sobreviver a uma hora de fome, uma hora de necessidade de um remédio, uma coisa. Você pode até ofertar, ou seja, ajudar aquela pessoa, tá? Mas é de coração, é dentro da sua condição, tá? Mas não existe aqui no Projeto Amã a obrigação do dízimo monetário mensal, ofertas mensais ou fim de semana, não existe isso, porque isto é Espírito Santo, tá? Isto que Cristo, quando ele morreu na cruz, ele deixou bem claro para nós os cristãos, o que realmente tem a ver com dízimo, tá? Então, outra questão, nós na Amã não vivemos em templos de pedra, não temos necessidade de recolher dinheiro de ninguém para nos manter, porque o templo do nosso Pai Criador somos nós somos o templo,
tá? Nós fazemos parte da igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Eclésia, do latim ecclesia, igreja, que significa uma união em uma mesma fé, tá? Congregar, existir mutuamente. Então, se nós existimos mutuamente, a fé, a palavra de Deus, reta, tá? Sã doutrina, então nós estamos congregando. Temos que entender isso, por mais que muitos ignoram, mas enfim, ninguém pode mudar pensamentos de ninguém, só Deus. Mas aqui é assim, na AMAN nós vemos o dízimo assim, é de coração, não é anual, tá? Não é, aliás, não é mensal, tá? Falando do dízimo, dinheiro, monetário. Então, nós vivemos a cada colheita, ou seja, a cada recebimento do nosso salário de trabalho como trabalhador, nós pegamos, transformamos em alimento ou em algo que vai ajudar a pessoa a sobreviver e ali ajudamos. Mas não é obrigação, tá? Porque isso é heresia. Isto é heresia, é o contrário da palavra do Pai, tanto com relação ao Antigo Testamento como com relação ao Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Não existe dinheiro na Antiga Aliança. E outra, que se for para você dar um dízimo, se você for fazer de acordo com o que está na Bíblia, é alimento. É alimento, não existe dinheiro. Você pode até consultar nesses livros que eu citei agora. Não é dinheiro, é alimento, tá? Tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Não é dinheiro, tá? Você pode conferir, pode ficar à vontade, pegue sua Bíblia. É por isso que vivemos na confusão com relação a isso, porque não consultamos a Bíblia, não vamos até lá para estudar, para conhecer, para ver, tá? Então, pessoal, aqui se coloca a nossa vivência com relação ao dízimo, tá? Não é obrigação, ajudamos e dizimamos com aquilo que vai dar suporte à sobrevivência humana, que é alimento, se alimentar, porque se a gente não se alimentar, a gente não consegue ir muito longe, tá? Porque temos que cuidar do nosso tempo, se manter de pé, tá? Para isso é alimento. Mesmo que podemos comprar com dinheiro o alimento. Só que a questão é a forma de dizimar, tá ok? A forma de dizimar, tá? Se é para me ajudar uma pessoa, eu levo aquilo que a pessoa está precisando, tá? A não ser que seja um ato de que é necessário no momento o dinheiro, mas aí já não é com relação à ordem do dízimo, porque senão, mesmo assim, eu vou contrariar o que está na Bíblia, que não é dinheiro, é alimento, são mantimentos, foram na Antiga Aliança e deve ser na Nova Aliança, com relação a dízimo, tá? A diferença é que na Nova Aliança não é obrigação, não é lei. Primeiro, porque somos salvos pela graça, não é por obra. E você dá o dízimo, eu dar o dízimo, é pela fé. É pela fé, tá? A graça do Pai que pega esta nossa forma de buscarmos a salvação, pela fé. Então, o dízimo, pessoal, foi colocado na Antiga Aliança, alimentos, na colheita de um ano e no terceiro ano distribuir para órfãos e viúvos estrangeiros. Esta é a realidade, está na Bíblia, tá? E nós da AMAN vivemos assim, ofertamos diariamente o que está em nosso coração, em nossa condição, para aqueles que precisam. A obra do Pai não precisa de dinheiro, tá? Mesmo que uma Bíblia, um quadro, um monitor foi comprado com dinheiro, mas foi o dinheiro do trabalho daquele que é responsável, tá? O dinheiro do trabalho daquele que é responsável, daquele que está seguindo a missão, tá? Jamais eu vou expor aqui a ordem, a disciplina, pedir dinheiro a vocês mensal para que ajude o canal, não, senão eu vou estar contrariando a palavra do Pai, eu vou contrariar. Então, na verdade, existe a oferta, que você pode ajudar do jeito que você quiser, tá? Mas aí é a oferta, ok? Pode ser já ajudando com um monitor novo, pode ser já ajudando com um quadro novo,
pode ser já ajudando com papéis, pode ser já ajudando com a própria tinta, mas você ajudando dessa forma, não é instituído aqui, você tem que dar isso por mês, 10%, 20%, não existe, tá? Porque contraria a vontade do Pai, tanto a vontade do Pai no Antigo Testamento, Antiga Aliança, como na Nova Aliança, que é exatamente o ministério cristão, de quem é cristão, tá? Então, pessoal, é assim que vivemos o dízimo aqui no Projeto Amã, tá? E vá lá, confia, tá? De novo, repito, comece a ler Levítico capítulo 27, 30, Números capítulo 18, 21, Deuteronômio capítulo 14, do 28 ao 29 e o capítulo 26. Deuteronômio 26 também, tá? E vá lá conferir. E 2 Coríntios capítulo 9, 7, você vai ver com relação aos Atos Apóstolos, com relação ao apóstolo, a posição com relação ao dízimo deles, ok? Fique na paz de Deus, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo.